Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Vamos lá para mais uma live, né? Enquanto o Instagram chama aí o pessoal, você que está assistindo no YouTube, se você quiser participar das lives, você pode. Na aba comunidade do YouTube tem todas as lives, toda a grade de lives, né, que eu faço aí durante todos os meses. Aí você pode se programar para você fazer também as lives, certo? Aproveitar, fazer sua pergunta para o médico. Gente, live de hoje é o segundo assunto mais pedido que vocês sempre me pedem, que é sobre as doenças na parótida, né? Muita gente acha que só a parótida só é acometida de tumores, mas infelizmente tem doenças também. Doutora Thaís, querida, boa noite. Vamos lá. E hoje eu convidei quem? Mais uma vez, ele achou que ia escapar, o Dr. Sérgio Monteiro Shoa. Dr. Sérgio, para quem não sabe, ele é médico cirurgião de cabeça e pescoço e foi meu médico das minhas 2 cirurgias. E se Deus quiser, de nenhuma mais. Olá, boa noite. E aí, Ivan, tudo Boa bem? noite, doutor. Tudo Boa bem? noite a todos, tudo bom? Bem-vindo mais uma vez, doutor. Achou que ia escapar? Imagina, é um prazer estar aqui com vocês, imagina. Fico muito feliz de poder ajudar aí o canal, fica tranquila. Não, mas eu fui pessoalmente, né, doutor? Para não ter escapatória, não é mentira. É um Doutor, prazer, é um prazer. São meus humildes conhecimentos aqui, eu tento compartilhar com vocês e ajudar da melhor forma possível aí o canal. a, Sem dúvida nenhuma, ajuda muita ajuda. gente. Eu fico tão feliz que vocês ajudam tanto, assim. Eu queria que lá na minha época eu tivesse, assim, essas orientações, né? Eu Não queria que é? a internet fosse o que é hoje em dia, né? Para mim, já pegar a caçar o que eu precisava, né? Para ter a facilidade de chegar no... A gente nem É, sabe que existe vocês, né? Cabeça e pescoço. verdade. Tá aí uma coisa que muita gente acha que a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço nem existe, né? A não Uhum. ser ou que você tenha algum problema ou alguém conhecido que teve algum problema, né? É. Que precisou aí de cirurgia de cabeça e pescoço, mas por aí. É, faz parte, né? Não é uma especialidade muito divulgada. E agora nós estamos num momento até bom de divulgação, né? Que é o mês de julho, aí é o mês do câncer de cabeça e pescoço, né? Que a gente divulga o Julho Verde, né? Uhum, Então, fica um alerta aí para todo mundo, né? Dos cânceres de cabeça e pescoço, que queiram, né? Sente alguma coisa, sente algum nódulo, tem algum uhum. sintoma como disfagia, né? Alteração para engolir, para falar, né? Notou algum caroço, algum nódulo, o cirurgião de cabeça e pescoço vai estar sempre pronto para atender e tirar as dúvidas em relação a isso, né? Tratar da melhor maneira. E quanto mais precoce, sempre a gente fala que é o melhor, né? É isso aí. Sim. Gente, Então para quem é não um ótimo sabe, momento para divulgar a especialidade. é, o tal do Júlio Verde que o doutor falou é que todo mês de julho é o mês de prevenção dos cânceres de cabeça e pescoço, né? Então, por isso que qualquer bolinha, carocinho no pescoço, na cabeça, não no cérebro, né, doutor? Que muita gente confunde, né? Não no cérebro, mas na cabeça, no couro É cabeludo, isso né? aí. Essa parte toda aqui, procura o cirurgião de cabeça e pescoço que ele vai orientar para avaliar com o melhor tratamento, né, doutor? É isso aí, sem dúvida, Vanessa. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui com você, de verdade. Imagina, Obrigado mesmo. vou abusar mais vezes. Enfim. Olha, doutor, olha, meu direct, eu já não estou dando conta mais do meu direct faz um bom tempo. Mas a segunda coisa, lógico, que a galera vem, a maioria das pessoas que vem aqui no meu canal é de tumor de parótida, mas a segunda maioria é por causa de inchaço na parótida, aquele efeito bexiguinha que eu falo, né? Que a pessoa come, incha, aí depois vai desinchando, ou às vezes fica com aquele inchaço. Uhum. Então, ali até a pessoa, aí a pessoa procura um pronto-socorro, né? Mas aí ela acaba, pela pouca popularidade, né, de algumas doenças da parótida, acaba sendo direcionada
e passada por outras doenças também, e aí a pessoa fica lá naquela peregrinação até realmente ter certeza do que tem, né, Entendi. doutor? Então, Uhum. tem algumas doenças que ocorrem na parótida que são mais frequentes, assim, aquelas que o senhor mais vê aí no consultório, doutor? De longe, no consultório, o que mais chega são os tumores mesmo, né? Mas as doenças inflamatórias são, eu acho que uma grande causa de procura do serviço médico geral. Uhum. Até porque, como você falou, nem todo mundo sabe que existe o cabeça-pescoço e que o cirurgião de cabeça-pescoço trata a glândula salivar. Então, enfim, às vezes fica um assunto meio perdido, o paciente acaba indo ao pronto-socorro, Uhum. muitas vezes, né? Uhum. E essa história que você acabou de citar, né, de que inchou, principalmente na hora que está se alimentando e tal, faz pensar em doenças inflamatórias da parótida, né? Existem, a gente procura às vezes separar didaticamente, né? Mas isso é meramente uma forma acadêmica, né? A primeira situação que de maneira aguda acontece aí na parótida são as inflamações virais, né? A mais famosa delas é a cachumba, né? Uhum. A mais famosa delas é a cachumba. Todo mundo ouve falar e às vezes até vai no pronto-socorro e o próprio médico usa esse termo. Isso é cachumba, né? É. Cachumba é uma parotidite, é uma inflamação da parótida, né? Que aí não precisamos falar o que é a parótida, todo mundo já sabe aqui, né, no seu canal, todo mundo Uhum. assíduo, a glândula salivar que fica nessa região aqui, né? Então, as inflamações, infecções virais, né, da parótida são chamadas parotidites, né? São muito comuns, a maior parte das vezes é uma parotidite viral, né? Então, acontece como qualquer infecção viral, né, uma contaminação aí pela própria pelo ar, né, pela contaminação do ar. Uhum. E esse vírus entra na glândula salivar através do canalzinho da glândula mesmo e faz a sua manifestação ali, com tudo que tem direito à inflamação. Então, incha, né, fica inchado, fica dolorido, às vezes fica quente no local, né? Pode estar associado a algum sintoma sistêmico, como febre, às vezes uma queda de estado geral, né? Um típico quadro de uma virose, né? E esses quadros normalmente são autolimitados. Então, assim como a cachumba, o tratamento, na maioria das vezes, é sintomático mesmo. O paciente tem que melhorar a imunidade dele, né? Então, tomar bastante líquido, né? Procurar repousar, né? Se alimentar bem, e aquilo vai gradativamente melhorando espontaneamente com a própria defesa do organismo, né? Às vezes Criança tem precisa de muita um parodintite, né? sintomático, né? Oi? Criança, né? A criança ela Criança, é suscetível bastante, né? Tem isso. bastante mãe que me escreve e fala: ai, minha criança tá bochechuda, meu Deus, o que que é isso? Criança tem muito disso, né, Exato. doutor? Essa é a causa, digamos assim, mais frequente de procurar o médico em função da parótida. Eu acho que são as parotidites virais, né? A preocupação das parotidites em geral é quando ela tem um acometimento bacteriano secundário, né? Então aí você também tem aquelas parotidites agudas bacterianas infecciosas, então tem secreção purulenta, o quadro é muito mais exuberante, a febre é mais alta, e é por isso que a gente também não orienta de maneira ampla aqui, como no canal, que o paciente não procure o atendimento. Pelo contrário, ele deve procurar para descartar essas complicações. Às vezes podem fazer bolsas de pus, que a gente chama de abscesso, né? E precisar fazer uma intervenção, às vezes até cirúrgica, nessas situações mais agudas, né? Então, de longe, eu acho que essa é a causa mais frequente de consultas em função da parótida de maneira geral. Uhum. No consultório do cabeça e pescoço, muitas vezes ele já passou por esse momento, ele já passou pelo pronto-socorro, alguém já deu um antibiótico, um Uhum. anti-inflamatório, Uhum. dependendo da situação, né? E aí ele chega para o cirurgião já numa condição, às vezes, um pouco melhor e tudo mais, né? Mas tem que procurar, não tem jeito. Vou fazer uma pergunta muito específica, doutor, porque esses dias alguém veio
me procurar falando que é possível. O senhor falou de pus, né? Pode ter algumas parotidites, pode ter aí uma infecção tão grande que pode causar pus. Esse pus ele pode vazar pelo ducto salivar na boca, doutor? Pode, na grande maioria das vezes é isso que acontece. O organismo ele tem a natureza é sábia, né? E o organismo ele tem ele vai querer expulsar essa secreção de alguma maneira. Qual é o caminho mais fácil? Aquele que já existe, né? Que é o ducto. Então aí o pus geralmente sai pelo próprio ducto, né? Pode acontecer de eventualmente fazer uma fístula na pele também, mas essas são situações geralmente muito mais graves, né? De que já passou o tempo aí de que devia ter feito alguma coisa. Então, assim, geralmente isso não acontece. Geralmente drena espontaneamente por dentro da boca mesmo, né? Fístula na pele é uma ferida, né, doutor? Exato. Desculpa, a gente às vezes fala o termo assim, Não, até como pode o falar que processo faz. inflamatório, ele por si só, ele faz ali uma erosão na pele, né? E Uhum. aí essa erosão é um caminho também, que é uma porta de saída para aquela secreção. Então isso pode acontecer também. Doutor, muita gente faz o ultrassom, às vezes quando está com algum tipo de inchaço na parótida, e dá dois tipos de diagnóstico muito frequente, que é a parotidite e a celoadenite. Elas são iguais, elas são diferentes, ou ambas são a mesma coisa, Isso é enfim. O que é cada apenas um termo, né, Vanessa? Cialoadenite significa inflamação de glândula salivar. Parotidite é a inflamação da parótida, que é uma glândula salivar. Então, parotidite é uma cialoadenite. Você pode ter uma cialoadenite na glândula submandibular, que é outra glândula salivar. Você pode ter uma cialoadenite na glândula sublingual. Então, cialoadenite é a inflamação de glândula salivar, né? Que às vezes o colega do ultrassom pode colocar isso de maneira genérica, ao invés de especificar que era da parótida, tá? Mas são termos que traduzem a mesma coisa, na verdade, né? Um mais a genérico, celoadenite? outro mais específico. A celoadenite é uma inflamação da parótida, e a parotidite, vamos dizer que é também uma inflamação, mas é um inchaço da glândula parótida também. Pode-se dizer isso. A parotidite é um termo específico para parótida. Não existe parotidite na submandibular, certo? Uhum. Então, a parotidite ela vai ser uma inflamação na parótida. Parotidite, uma inflamação da parótida. A cialoadenite, cialo é de glândula salivar. Então, Uhum. esse termo é exatamente inflamação de glândula salivar, né? Ah, pode ser qualquer um, pode ser na Pode ser qualquer uma submandibular. delas, exatamente. Não é específico da parótida. Então, a parotidite é um tipo de cialodenite. Pode ter, né? Mas cialodenite se aplica a qualquer uma. É porque é confuso mesmo, né, doutora? São termos muito específicos e que às vezes quando a gente vai buscar na internet, eu estou falando que as pessoas procuram na internet e aí acham coisas que às Diferente. vezes não está correto, né? Então, por isso Perfeito. que tem que ser bem especificado. Doutor, qual que é o tratamento disso? Existe tratamento para celuloidite, para parotidite, enfim? Então, aí a gente vai depender da situação. Essa situação que eu expliquei para você agora há pouco é a parotidite aguda, viral ou bacteriana, é aguda. Então, nesses casos, o tratamento, se for viral, na maioria das vezes, o tratamento é sintomático, né? E melhora espontaneamente. Você vai acabar precisando fazer alguma intervenção se você tiver alguma complicação disso. E aí, por exemplo, uma infecção bacteriana secundária. Naquele processo inflamatório viral, às vezes você tem uma queda de imunidade, você fica mais suscetível pelo processo inflamatório na região. Então, vem uma bactéria oportunista que a gente tem na nossa flora da boca, né? Aproveita aquela situação, entra lá e faz uma festa. E é uma infecção bacteriana. E nesse caso, às vezes, precisa entrar com antibiótico. Se faz essas bolsas de pus, assim como eu falei, o abscesso, às vezes precisa fazer uma drenagem cirúrgica, né? Existem cialodenites, né, parotidites, que são crônicas, não são essas agudas, né? E aí tem causas diferentes,
né? Essas cialodenites crônicas podem ser por uma doença granulomatosa, por exemplo, pode ser autoimune, o próprio sistema imunológico que ataca essas glândulas, né? Enfim, esses processos geralmente eles têm repetição, são crônicos. O paciente vai lá, inflama, desinflama, inflama, desinflama. Pode ter também por obstrução. Então, o que obstrui? Às vezes você tem esses processos de inflamação, vai e volta, né? Aquilo começa, cada vez que você inflama, gera como se fosse uma cicatriz dentro da glândula. Essa cicatriz, às vezes, retrai o ducto da glândula salivar e faz cotovelos naquele canal. E esses cotovelos atrapalham, que nem quando você dobra uma mangueirinha, que você está lá no jardim, por exemplo, irrigando alguma coisa, se você dobra a mangueirinha, não passa água. Então, a mesma coisa, o ducto acotovelado, ele também não passa saliva adequadamente. Então, isso gera obstruções, e essas obstruções represam a saliva ali dentro, que acabam depositando, às vezes, eletrólitos, como cálcio, né? Enfim. E aí isso vai formando grãozinhos de areia ali dentro, né? Que se misturam com o muco da glândula salivar e, de repente, isso começa a impactar nessas regiões de cotovelo e fazer a bexiguinha que você falou, da obstrução. Né? Então, cada caso é um caso. Os casos inflamatórios agudos normalmente tem uma intervenção mais aguda, pode ser medicamentosa ou meramente sintomática, compressa de água morna, expressão, uso de cialogogos, né? Hidratação abundante, porque você precisa fazer um fluxo salivar abundante, né? Agora, isso já não resolve, por exemplo, um caso de obstrução. Que quando você tem um cálculo ou o canal está obstruído, você tem que pensar em desobstruir esse cálculo. E aí, às vezes, lança-se mão de outros tipos de intervenção, como a cialendoscopia, que você pode ir lá e dilatar aquela região que está acotovelada ou estenosada, né? Tirar o cálculo, a pedrinha que está obstruindo o canal. Né? Então, existe hoje uma série de procedimentos que a gente pode fazer e ainda na última instância, até mesmo tirar a glândula quando ela não consegue se resolver esse processo. Né? Fazer a ressecção da glândula por processo inflamatório, eu costumo falar sempre para os meus pacientes que é a última, depois da última opção. Porque realmente Ninguém quer fazer uma paredectomia, né? porque realmente, assim, você imagina todas essas cicatrizes que a gente está acabando de falar em cima do nervo do movimento do rosto, o nervo facial, que passa no meio da glândula. Então, a gente tenta evitar ao máximo a cirurgia por processo inflamatório, né? Porque a gente sabe que o risco de lesão inadvertida desse nervo é maior, o risco de você realmente não conseguir desfazer essas fibroses é muito grande, né? Então, é sempre uma cirurgia tecnicamente complicada. Mas, às vezes, não tem saída. Eu já tive paciente que chegou para mim e não contou nada na história. Falou, doutor, deixa eu só chupar uma balinha aqui. E a parótida, na mesma hora, explicou o que ele queria dizer. Eu não consigo viver com isso. Então, são situações dramáticas às vezes. Né? Eu vou pegar o gancho do nervo facial. É possível uma célula aderente causar, uma parotidite causar uma lesão no nervo facial? É possível isso, doutor? A parotidite em si eu nunca vi, mas a gente sabe que existe a paralisia de Bell, né? Que é uma inflamação do nervo provocada por um vírus. Normalmente é o vírus da herpes, né? E aí você tem o acometimento, né, paralisia do rosto pela inflamação do nervo, geralmente no local de saída dele do osso, né? Ele fica inchado, fica comprimido, e ali ele começa a ter uma perda da sua função. Mas paralisar
por conta especificamente da inflamação da parótida, eu ainda não vi nenhum caso. Também não me recordo de ter lido alguma coisa a respeito disso, tá? Sendo muito sincero. Mas dizer que não é impossível, não é, né? Porque se você tiver uma mega inflamação, esse nervo também pode ficar demasiado, inchado, e aí, eventualmente, até trazer uma paralisia. Você já viu alguém É isso que falar eu isso para falo. você? Eu para paróquia, eu falo que nada é impossível, porque, gente, o que vem. Nossa, vem cada história que eu falo, gente, que horror. Eu nunca vi se ela a lesão no nervo, mas eu já vi paralisia facial por outros tipos de processos e fala que causava também parotidite. Esquisito. Então, pode ser o mesmo vírus que causa parotidite e causar É, a paralisia. é, Aí eu acho que é mais factível do que a própria inflamação da glândula, né? é. Então você tem o mesmo acometimento ali e pode acabar ocorrendo isso. Por que não? Medicina não tem nunca, nem sempre, né? Então, é. Eu, fa- tudo pode. eu sempre falo para eles que medicina não é matemática, né? Não é uma coisa exata, né? Não é Exato, 100%. exato. Tem tudo Isso aí. probabilidade. Aí, tá. É isso. Doutor, o senhor falou de obstrução, né? Então, assim, a celodenite, normalmente se trata os sintomas, né? Basicamente, mas quando ela é crônica, em último caso, a pessoa faz aí o tratamento né? Pode ser que a pessoa faça aí a remoção eu já vi infelizmente, eu vi várias pessoas com parotidite crônica tirando a parótida de tanta infecção sempre. Mas a obstrução, doutor, ela pode ser também por outro tipo de doença, que é uma doença também bem frequente, que até o senhor falou, que é as pedrinhas, né? Que é a celulitise, né, doutor? Esse nome confunde mais, cialodenite com cialolitíase, né? Já vou Cialoadenite, falar, antes do senhor responder isso, porque quando, há 100 anos atrás, quando eu fui fazer um vídeo sobre a celulitise, eu li muita coisa que cialoadenite e cialolitise era a mesma coisa. Muita coisa. Até de site de profissional de saúde. E não é, né, doutor? Ele é só não, meu. então. Cialolitíase é cálculo da glândula salivar. Agora, a cialolitíase pode causar uma cialoadenite, que é a inflamação da glândula salivar. Uhum. Então, pela obstrução do ducto. Uhum. E o contrário também é verdade, porque quando você tem uma cialoadenite crônica, esses acotovelamentos que eu falei do ducto Uhum. também dificultam a excreção da saliva, e isso é um fator predisponente para formar cálculo. Então, na verdade, você fica sempre meio, quando você acha o cálculo, você fica sempre meio na dúvida entre será que o cálculo veio primeiro ou a estenose veio primeiro, né? Estenose é o estreitamento do canal, tá? Então, quando a gente fala esse acotovelamento, é um termo mais popular, tá? Mas quando a gente usa na linguagem médica, a gente chama de estenose. Então, a estenose é um estreitamento do canal da saliva, que já é muito fininho, ele tem ali de 1 a 3 milímetros, né? Então, esse estreitamento dificulta ainda mais a saída da saliva. Quando ele acontece, você tem um cálculo que às vezes se forma antes da estenose, vamos dizer assim, na saída, né? A gente está pensando da glândula para a boca. Então, antes da estenose, o cálculo fica ali, às vezes parado. Recentemente, a gente fez uma cialoendoscopia que aconteceu exatamente isso. A gente encontrou a estenose, a gente viu o cálculo pelo buraquinho da fechadura, mas a gente não conseguia transpor a estenose para retirar esse cálculo pelo método de endoscopia, que é um canal muito fino, né? Então você vai dilatando E esse. aí tirou a parótida, Oi? doutor? Nesse caso, tirou a parótida, já que não conseguiu passar ou Não, não? aí a gente tem outras alternativas. Nesse caso, a gente conseguiu fazer uma mini incisão no ducto, né? Não era da parótida, era da submandibular. E a Ah, gente tá. conseguiu fazer um caminho, vamos dizer assim, alternativo para não precisar tirar a glândula. Então, tem várias estratégias cirúrgicas para tratar esses cálculos que aparecem, né?
E às vezes o cálculo é que faz a estenose, porque o cálculo também pode se formar e aí ele fica às vezes erodindo o ducto, né? E essa erosão no ducto também pode provocar cicatrizes que retraem e fazem uma estenose, né? Então as duas coisas acontecem. A gente nunca sabe o que aconteceu primeiro, mas obstrui, esse é o fator. A gente precisa desobstruir, né? Então, a partir do momento que você drenou aquela saliva, você conseguiu abrir essa obstrução, a glândula volta a funcionar normalmente, ela consegue eliminar a saliva dela, né? O que é mais importante disso tudo, eu acho que para quem nos ouve, é o que a gente pode fazer para evitar chegar nesse ponto, né? Então, a grande maioria das vezes, você fazer uma mega hidratação é que vai salvar o processo, né? Então, assim, quem já teve lá algum episódio de cialodenite, mais ainda tem que se esmerar em fazer uma boa hidratação. A boa hidratação e a boa estimulação da glândula salivar, que é através do que a gente chama de cialogogos, né? Que são substâncias geralmente que têm um gostinho azedo, né? Por exemplo, limão, né? O maracujá, abacaxi, todos esses ácidos cítricos em geral, eles estimulam a glândula salivar, né? E aí você tem aquela força de expulsão da saliva natural. Mas se você não tiver hidratado, não adianta nada disso. Então você precisa hidratar. A falta de hidratação faz com que você diminua o volume de saliva e aumente a quantidade de muco na saliva. Então a saliva começa a ficar mais espessa e às vezes também faz tampões mucosos. Esses tampões mucosos também podem fazer cialodenite, né? Então aquele tampãozinho fica ali, tipo, fica tão espesso que entope o canal, literalmente. Como se fosse E aí, uma de ouvido. Quinto. exatamente, como se fosse uma cera de ouvido. Uhum. E, Aproveitar aqui só o gancho para agradecer o pessoal aí. Estou vendo alguns me citando aí, o Mário, o colega, alguns pacientes que já me falaram. Obrigado a todos aí pelos o senhor abraços. é muito querido, doutor. Sabia? Obrigado, O eu senhor fico é muito feliz. Eu tenho visto querido. alguns Olha lá no comentários, eu fico YouTube muito também, o feliz com isso, pessoal, de verdade. me manda. Ela fala, nossa, Vanessa, super com ele também, eu operei, doutor Sérgio, é muito legal. Nossa, que legal, que É, legal. imagina, eu fico feliz, Muito, de verdade. é muito bom, doutor, quando vem um médico. Bom, é porque eu conheço, né? Mas assim, outros, outros médicos é muito legal assim ver o carinho das pessoas, né? Porque é o que eu falo, né? Vocês que acompanham a gente, né? Então não tem como, né? A gente não se sentir e no profissional que a gente se sente acolhido, faz toda a diferença. Lógico que a gente precisa de É, um bom profissional, de uma boa técnica, tal, mas se sentir acolhido, gente que olha no olho e fala, não, vai ficar tudo bem, vamos lá. fico muito feliz de ouvir tudo isso, né? Eu já falei isso outras vezes para vocês, é assim, não tem preço isso na vida da gente, né? A gente que se dedica a vida a essa profissão, né? Não tem dinheiro que pague esse tipo de reconhecimento, né? O reconhecimento dos pacientes é uma coisa que me deixa sempre muito feliz, de verdade mesmo. Que bom. Espero que o senhor tenha bastante. Não, eu não queria, mas enfim, espero que o senhor tenha bastante paciente. Mas não queria, né? Eu queria todo mundo bem. Mas, enfim, né? E, doutor, a gente tá falando das pedrinhas. Por que essa pedrinha se forma? Da onde que ela veio? O que Então, causa? nossa, é, a mais comum é de cálcio, né? São pedrinhas de cálcio, né? Mais ou menos como eu falei, a pessoa. Saliva, doutor? Oi? Ou não? Não O entendi. cálcio da saliva ou não? Então, a saliva tem, como componente do nosso corpo, a gente tem diversos eletrólitos. Sim. Cálcio e sódio geralmente são os eletrólitos que mais comumente formam cálculos, né? Cálculo de urina, né? Na Uhum. urina é mais comum sódio, na saliva é mais comum cálcio, mas pode ter outros também. E esses eletrólitos eles se concentram à medida que a saliva fica concentrada. Então, mais uma vez, Uhum. a hidratação é importante por causa disso. Quando você cria um fluxo na saliva, né, mais abundante, você evita que esses minerais eles se depositem.
Porque literalmente isso são como os micro grãozinhos de areia. Eles ficam ali. Se você tem uma saliva mais concentrada, você vai ter mais grãos nessa concentração. Então, imagina ali sei lá, um recipiente, água com areia, né? Se você mexer, aquilo ali vai sair mais fluido. Mas, de repente, tem menos água e mais areia, fica aquele barro. Aquilo, obviamente, que tem um fluxo mais lento. É mais ou menos a mesma coisa. Então, se você tem menos hidratação, a saliva vai ficar mais concentrada e esses eletrólitos, se eles não estão tendo um fluxo, se você não está expulsando eles no fluxo salivar, eles tendem a depositar, assim como esse recipiente que a gente acabou de simular aqui, eles vão depositar no fundo da glândula. E aí começa ali a se juntar um com o outro, e isso, vários grãozinhos de areias que se juntam, vão formar uma pedrinha. É esse o caminho que se forma o cálculo, né? Geralmente é assim que acontece. Na glândula submandibular é mais frequente até do que na glândula parótida, porque a glândula submandibular ela tem uma característica aí, não vou chamar de defeito de fabricação, porque quem somos nós para dizer que tem defeito, mas ela está aqui embaixo e a saída é para cima, então ela tem que vencer um pouco a gravidade, né? Além disso, o caminho que ele faz é mais tortuoso, que também dificulta ainda mais a saída da saliva. Então, é mais comum a gente ver na glândula submandibular, né? Na parótida, a gente costuma ver mais obstrução por estenose, né? Estenose é a cicatriz interna, né? Estenose é esse estreitamento do canal que a gente estava falando. Estreitamento. Exato. E doutor, o tratamento disso é só cirurgia ou não? Existem casos que a pedrinha está ali, a pedrinha pode sair por estimulação de ácido cítrico, né? Que o senhor falou, que aumentando o fluxo. Aliás, vou aproveitar para fazer esse corte que as pessoas sempre me perguntam. Por que esses alimentos ácido e cítrico causa, às vezes, algum desconforto nas pessoas que têm alguma coisa na parótida, doutor? É porque eles são estimulantes, eles desencadeiam um reflexo da salivação. Porque quando você vai comer alguma coisa, esse reflexo é involuntário, né? Então, às vezes, você sente até um cheirinho de uma comida gostosa e você já começa a dar água na boca, né? Então, mas o ácido, em especial, quando você coloca na boca, o reflexo gustativo dele gera salivação, gera o estímulo para a salivação. E aí, se o paciente é bem hidratado, não tem inflamação na glândula e tudo mais, a glândula vai lá, ela se contrai e expulsa a saliva na boca. Se ele não tem essa saliva, ela faz aquela força enorme e dá aquele agudo aqui, assim, aquela fisgada atrás da mandíbula, né? Que é isso aí. O paciente está, né, com a glândula está seca, mas ela está com estímulo para produzir, para liberar saliva. E aí você tem esse reflexo. É por isso que acontece isso, e é com ácido. Então, por isso que também a gente fala, hidrata bastante, mas estimula com o limão, por exemplo. Que aí você faz um reflexo para manter o fluxo salivar constante, né? Então, isso aí é o porquê dessa fisgadinha que daí atrás, né? Fisgadinha é ótimo, né? E, doutor, outro tratamento da celulite tem a célula endoscopia, né? Que não é um tratamento muito popular, né? Porque às vezes as pessoas infelizmente eu já vi muita gente tendo pedrinha, aí vai no médico e o médico já quer fazer retirar a glândula salivar. E existe esse tratamento de célula-endoscopia. Como que ele é feito, doutor? O que é isso? Toda vez que você tem a pedra, o objetivo principal é tirar o que está obstruindo, certo? Então, assim, existem cálculos que muitas vezes vão sair sozinhos e tudo vai depender basicamente de um fator, tamanho. Se a pedra for muito grande, ela dificilmente vai conseguir sair sozinha. Pode acontecer? Pode. Às vezes acontece um processo inflamatório e ela sozinha faz uma erosão do ducto e, puf, sai para dentro da boca. Tá? Então,
Muitas vezes, quando o paciente tem um processo inflamatório agudo, a gente não indica a intervenção naquele momento, porque você pode meio que piorar a inflamação e a infecção, além de ser mais difícil de você identificar as estruturas que estão ali. Então, muitas vezes, quando o paciente tem um processo inflamatório, mesmo que com o cálculo, a gente tenta o que a gente chama de esfriar o processo, que é entrar com medicamentos e vamos tentar ver se a gente consegue controlar essa inflamação, essa infecção, para depois tirar o cálculo num momento mais tranquilo, vamos dizer assim. Só que às vezes o cálculo não espera, ele mesmo às vezes vai lá e faz uma erosão no ducto e sai sozinho. Não consegue sair pelo orifício, mas ele cria um caminho para ele mesmo. A história da natureza sábia agindo, né? Quando isso não acontece, às vezes vai formar o abscesso. E aí você às vezes precisa fazer esse caminho para a natureza, né? Drenar a secreção por ali. Enfim, o que objetivamente a gente precisa fazer é desobstruir a glândula salivar, né? Até pouco tempo atrás, né? A gente não tinha alternativa da cialoendoscopia, porque você imagina fazer uma endoscopia que é entrar pelo canal de uma glândula que tem um canal de 1 a 3 milímetros. É muito pequeno, né? Então, quando você vai usar o aparelho para fazer clamp, é um aparelho muito delicado e ele custa caro, é o que você falou, não é popular, né? Se quebra esse aparelho, é um prejuízo enorme, né? Então, esse método, ele, claro, ajuda a preservar a glândula salivar, é ótimo, né? Mas não se aplica a todo mundo. Se for um cálculo muito grande, às vezes você não vai conseguir realmente tirar ele pelo canal, pelo orifício. E aí, não tem muita alternativa. Se você não consegue tirar o cálculo, às vezes você acaba tirando a glândula, porque ela com o cálculo vai toda hora inflamar e uma hora vai inflamar de uma maneira mais importante e pode até ser de uma maneira mais grave. Esse abscesso de pus, às vezes, não acomete só a glândula salivar, ele pode se alastrar para o pescoço, fazer uma infecção generalizada. Então, são quadros que às vezes se tornam mais graves, né? Doutor, eu vou aproveitar. Eu sei que o pessoal está fazendo muita pergunta de tumor de parótida, mas eu vou aproveitar o gancho. Essas pessoas que têm algum tipo de doença da parótida, o fluxo salivar, ele é reduzido ou ele aumenta? Ou não muda o fluxo salivar? Você está falando dessas inflamações Das que acontecem? informações específicas, né? Então, se for uma inflamação aguda, viral, como a gente falou, é pontual. Aconteceu ali a cachumba. Você tem lá uma cachumba na infância e depois você tem a vida normal. Não vai ter de novo um problema, a não ser que você venha ter uma outra infecção viral. Mas é oportunista, isso não é uma coisa. Agora, quando você tem uma doença autoimune, que normalmente é uma coisa crônica, né? Então você vai ali tendo o processo de repetição, né? E aí é como você estava comentando, às vezes você chega nesse quadro de que não aguenta mais aquele processo e acaba chegando na cirurgia, mas não é a nossa recomendação inicial, porque a partir do momento que você começa a ter lá um episódio, 2 episódios, 3 episódios, você já, olha, você tem que ser mais exaustivo na questão da hidratação, da estimulação da saliva, da ordenha da glândula salivar, da compressa morna local, para tentar evitar de chegar ao ponto da cirurgia. Não é porque o cirurgião não quer operar, não. O cirurgião quer operar, né? Vive disso. Não. Mas a questão é que a gente também pensa no bem-estar do paciente, Sim, né? sim. E aí não faz Pode dizer. sentido você pensar em entrar numa parótida. Imagina, meu Deus, a Vanessa, a parótida nova, esse nervo facial. Aquela história do medinho que passa do lado de cá também. A gente Sim. fica preocupado com cada paciente, né? A gente quer o melhor para todos eles. Então, assim, não queremos ir para uma cirurgia e deixar uma paralisia de jeito nenhum, Uhum. né? Doutor, essa celeendoscopia no SUS não tem, né? É só. Até pelo convênio, né, Vanessa? É um procedimento que ainda não É, é estabelecido como de cobertura obrigatória.
E é, é difícil mesmo, ainda não é uma rotina muito bem estabelecida, acho que são poucos cirurgiões que fazem, ainda não Uhum. é uma coisa que é realmente popular, como você falou, de um acesso, né, amplamente, porque realmente o equipamento em si ele é muito delicado, nem todo hospital tem, Uhum. e é muito difícil, né, conseguir. E, doutor, quando chega assim, por exemplo, a pessoa tem uma pedra enorme e infelizmente ela tem que fazer a cirurgia da parótida. Uhum. Se tira a parótida pela metade ou se tira ela inteira? Ou depende muito? É, não faz, não, ela acaba atrofiando mesmo que, porque assim, a parótida é difícil você tirá-la toda, 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 principalmente a parte profunda, a Sim, manipulação fica muito difícil, sim. né? Esse restinho de parótida que eventualmente pode ficar, ele atrofia e não tem muito problema mais, entendeu? Mas assim, Então pode. a gente tenta tirar o máximo que a gente consegue, porque não vai ter saída, né? Então Não vai ter normalmente tira mais a ela saída, inteira. né? Oi? Então normalmente tira ela inteira É, para. normalmente você tem que tirar inteira, E, e, né? e o fluxo salivar muda, doutor? A gente perde uma parótida, Alguém muda acabou ele de ou não? perguntar aí, pelo que eu vi, se a boca fica seca, né? Se é comum ficar seca. É. A questão da boca seca, quando a gente está falando de cialadenite, está muito mais relacionado à doença inflamatória crônica das glândulas salivares em geral do que da retirada de uma parótida, tá? Então, assim, às vezes você tem sintomas em uma parótida e aquela você vai fazer o procedimento. Mas você tem outras glândulas salivares. Então, assim, pensa no caso que não foi por uma questão de cialadenite, né? No caso de tumor, por exemplo, tende a não ter boca seca, porque as outras glândulas continuam. O trabalho. Uma glândula só dificilmente vai causar uma boca seca, que a gente fala. Agora, o paciente que tem uma síndrome de Sjögren, por exemplo, doença autoimune que acomete as glândulas salivares, as glândulas lacrimais, né? Esse paciente já tem a boca seca por natureza, Uhum. né? Então, se eventualmente ele fizer uma parotidectomia, vai ficar pensando que a parotidectomia é que causou a boca seca, mas não é. É o fato de que você tem uma glândula, todas as glândulas salivares são acometidas pela mesma doença, né? Então, isso não é que vai causar. E aí, para esse paciente, um pouquinho de saliva que a parótida pudesse, aí vai fazer falta, porque ele já tem a boca seca, né? Entendeu? É, é, eu sempre falo que as pessoas esquecem que a parótida é uma glândula salivar, né? Eles esquecem isso, né? Porque assim, o nosso funcionamento do corpo, quando tá perfeito, é maravilhoso. Aí a gente perde a função de uma coisa e a gente vê que ele não é tão perfeito assim que causa uma baixa na qualidade de vida. Gente, é muito triste viver sem saliva. Tem muita gente que É. descreve que tem ali uma gota de saliva é bem difícil para comer, para falar, para se alimentar, né, doutor? Não ter saliva é Sim. difícil. A gente vê muito isso também, às vezes acontecer em pacientes que submeteram a um tratamento, por exemplo, radioterapia em cabeça e pescoço, é um tratamento que muitas vezes você trata a doença, o tumor que a pessoa tinha, né, na boca, na garganta, enfim, mas a radioterapia também acaba afetando a glândula salivar, né, e aí deixa a glândula salivar seca, e aí geralmente é no campo de radiação, então o paciente fica com a boca seca, a garganta seca. Tem pacientes que às vezes não conseguem comer mais pão, por exemplo, porque aquilo meio que não desce, fica, né, muito seco na boca. Para isso existem algumas alternativas, né? Você pode usar saliva artificial, existe a laser terapia que é feito durante a radioterapia, mas sempre fica mesmo incômodo, né? O paciente não tem uma vida normal depois por conta disso, né? Da boca Porque seca. a radioterapia, doutora, ela não mata só célula ruim, né? Ela mata a Exato, célula boa. E às vezes exato. a pessoa perde glândula salivar ali, né?
Exatamente. A iodoterapia é muito comum também falando de processo inflamatório. A gente vê muito isso, paciente que faz o tratamento com iodo após uma cirurgia de câncer de tireoide, Uhum. muitas vezes faz a cialadenite recorrente, né? Por irritação mesmo do iodo na eliminação. O iodo é eliminado pela saliva, né? De uma certa forma é excretado na saliva. E aí, se a pessoa não hidrata, mais uma vez, porque quando vai fazer iodo, há uma recomendação forte para o paciente fazer hidratação, né? Fazer uso de cialogogos para que ele possa eliminar esse iodo sem deixar aquilo inflamando a glândula salivar, né? Mas às vezes acaba que o paciente não faz a medida que deveria, a quantidade que deveria, ou tem uma sensibilidade maior também, Vou, e aí acaba fazendo cialodenites, ficam repetindo vou aquelas. aproveitar que você falou da tireoide, né? Porque tem muita gente que passa pelo câncer de tireoide, e algumas pessoas precisam fazer o tratamento de iodo, né? E o iodo, ele causa a parotidite. E às vezes, doutor, é até anos depois, né? A pessoa tem anos de cirurgia já de tireoide, fez o iodo, faz muito tempo que ela tem uma parotidite aí, ela fica assustada, né? Ela fala, gente, o que que é isso? E pode ser do tratamento que ela teve há anos atrás, né? Ou é multifatorial também, né, Vanessa? Pode acontecer. Então, às vezes, você tem uma situação de que a iodo você fez naquele momento, ela provocou alguma inflamação, com alguma tortuosidade do ducto, com alguma estenose daquele ducto. E o paciente também já tem algum fator autoimune. Então, às vezes, isso vai culminar lá na frente com uma drenagem deficiente da glândula salivar, né? E aí, mais uma vez, começa a acontecer esses processos, né? Se você tem lá menos saliva, mais muco, né? A saliva está menos fluida, com mais muco, né? Dificulta a drenagem da glândula salivar, aquilo facilita também a entrada, paciente que tem uma higiene oral ruim, uma proliferação bacteriana maior na boca, isso acaba facilitando a penetração de bactérias oportunistas ali para fazer a infecção, inflamação, né? Essas infecções e inflamações também irritam o ducto e começa a descamar o epitélio do ducto por dentro, aquilo começa a soltar, se mistura nesses grãozinhos de eletrólitos que a gente comentou. Então, são todos os fatores que vão dificultando o funcionamento da glândula, né? Então, a glândula de saliva ela precisa ter o canal livre. Ela precisa funcionar, ela precisa eliminar a saliva dela. É isso que vai, de fato, facilitar e evitar os processos inflamatórios. Doutor, eu vou fazer uma outra pergunta também. Eu sei que não é necessariamente uma doença, mas eu quero que eles escutem do próprio médico. Fez lá o ultrassom, deu cisto. O cisto é uma doença, doutor? Precisa tirar o cisto da parótida? Qualquer cisto é doença, é tumor? O que é isso? Os cistos são muito comuns acontecerem cistos na glândula salivar. A gente analisa vários fatores, né? Então, assim, tem cistos que se formam, por exemplo, em decorrência de vírus, de processos virais, né? Então, HIV, por exemplo, é uma doença que às vezes tem formação de cistos na parótida, né? Quando o cisto a gente analisa vários fatores. Quando ele é pequeno, né, num paciente que não tem tanto fator de risco e tudo mais, muitas vezes a gente observa. Agora, um cisto maior, a gente já começa a ficar mais ali, um paciente tabagista, tem uma imagem cística maior. Opa, pode ser um tumor de Warthin, pode ser um tumor que tem uma característica cística. Então, essa diferenciação vai muito de cada caso, né? Então, não dá para eu aqui dar uma receita de bolo para vocês, né? Porque é um objetivo aqui de disseminar informação, né, para a população. Mas não precisa ficar desesperado com todo cisto que aparece, porque é bastante comum. Às vezes você tem uma inflamaçãozinha dessa viral, como eu falei, e fica um cisto de retenção de saliva num determinado ponto da glândula, e ele fica ali
pequenininho, sem repercussão clínica nenhuma, você vai monitorando ele, faz ultrassom, repete daqui um mês, repete daqui 15 dias. E aí você vai controlando. Não necessariamente você vai precisar fazer uma intervenção. Mas, poxa, tem um cisto grande, sei lá, 3, 4 centímetros, não regride, né? Causa desconforto, causa, né, alteração estética. Em pacientes que às vezes têm algum fator de risco, como eu falei, tabagismo e tal. Então, às vezes, você acaba, mesmo sendo cístico, indo para a cirurgia, né? Ou Com o seja, intuito de... depende muito do organismo, né, doutor? Cada um é um porquê, né? Exato. É, Depende de cada um, depende de cada caso. Mas, de é. maneira geral, assim, falando bem, de maneira bem geral, os cistos são lesões benignas. E na parótida, 80% das vezes são benignos, né? E, doutor, o senhor falou do HIV, né? Existem. Porque assim, eu tô falando, aqui vem de A a Z, né? Tem muita gente que me escreve que tem o vírus HIV ativo e eles têm muita parotidite. Por que isso acontece, doutor? Então, a questão da imunidade é uma questão que não dá para dar uma resposta que todo mundo seja o Sim. mesmo problema, né? Mas a questão da imunidade, dentro da parótida a gente tem linfonodos, né? E às vezes esses pacientes, eles fazem linfadenopatias, que é o aumento desses linfonodos tentando produzir defesa para esses pacientes, né? E muitas vezes nessa reação ocorre uma liquefação ali dentro e simulam esses cistos também. Isso pode acontecer. Doenças granulomatosas oportunistas também podem acontecer. Então, esses pacientes também são mais vulneráveis, porque eles têm uma defesa mais baixa. O HIV, ele causa uma imunodeficiência, né? Então, com a defesa mais baixa, ele fica mais aberto por essa mesma porta de entrada da boca, né, de receber alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa que vai se instalar ali na glândula e eventualmente formar alguma coisa. Então, às vezes, esses pacientes fazem microcistos. Você faz ultrassom e a glândula tem um aspecto todo cheio de microcistozinhos ali. Uma hora um desses pode ficar maior, né? E pode trazer alguma doença junto, né? E aí, às vezes, você só vai descobrir isso realmente quando tira. Como é que Vou você pegar. vai diferenciar, às vezes, o tumor ou não antes da cirurgia? Às vezes a gente tenta fazer isso com punção, né? Então, a gente faz a punção, igual faz da tireoide, guiada por ultrassom, e tenta fazer uma citologia dessas lesões, para tentar identificar se tem ou não alguma malignidade. Mas muitas vezes não esclarece, porque a lesão cística ela tem uma celularidade mais escassa, e aí até o cisto regride no momento da punção, porque foi aspirado, obviamente, e depois ele volta a se formar de novo e tal. E aí, por isso que eu estou dizendo, cada caso é um caso, né? Sim. Tem casos que você vai partir para a cirurgia, tem casos que às vezes você vai ser mais conservador e olhar. Tudo vai depender de uma conjuntura de fatores aí. Mas, via de regra, a gente vai esperando o melhor sempre, né? Que a lesão seja benigna. Se Deus quiser, né, Não doutor? é? Doutor, eu vou até pegar o gancho dessa parte viral também. Tem muita gente que depois do Covid, né, tem parotidite. Tem relação o Covid com a parótida, com a glândula salivar? É, durante a pandemia, eu peguei alguns casos de parotidite, né? É que é difícil a gente dizer se foi causado especificamente pelo Covid, porque você não tem uma forma de detectar isso. Você vai ter a sorologia positiva ou PCR positivo e tal. E essa doença, até hoje, a gente ainda tem surpresas com ela, né? Então, como é que a gente vai dizer que não, né? A gente tem relatos de tiroidite pelo Covid, por exemplo. Por que não parotidite também pelo Covid, né? Paralisia facial também.
paralisia facial, alterações neurológicas, déficits neurológicos, né? Então, o COVID, de uma maneira geral, ele tem manifestações que eu acho que a gente ainda não tem todas elas catalogadas, na verdade. Né? Eu tenho até uma dentista que me segue, que ela fez parte, eu não sei se ela é cientista, né? E ela publicou um artigo na CNN que ela descobriu que uma das vertentes do coronavírus, né? Uma delas, elas se reproduzem nas glândulas salivares. Eu falei, gente, que horror! É muito comum, ela falou que é muito comum as pessoas ter esse inchaço das glândulas salivares justamente por causa disso, por conta da carga viral ser alojada aí e até se reproduzir na glândula salivar. Coitada. Esses casos que eu tive é aquilo que eu falei, assim, você fica difícil de dizer se é especificamente do Covid ou não, mas é claro que você imagina que seja, né? Porque afinal de contas você está no meio da guerra ali e a manifestação acontece, então. Mas assim, não tem um exame que você consiga dizer, isso aqui foi uma cialadenite oportunista, ou ele foi oportunista e fez uma cialadenite, né? O que é mais provável é que seja o Covid mesmo que tenha causado, né? Então, mas o tratamento continua sendo o mesmo, né? De uma parotidite viral, não muda muito, né? Você também vai fazer as mesmas medidas de controle local, né? Sintomáticos e monitorar se tem complicações, né? A gente até estava falando no começo da live, acho que tem uma moça aqui que ela perguntou que a filha dela tem 10 anos, ela tá com a inflamação, a parotidite recorrente do mesmo lado, né? E o que pode ser, né? É aquelas parotidite viral, né, doutor? De criança que acontece, né? A bexiguinha sempre. Ela falou que é do mesmo lado, é criança? É criança. Tem 10 anos. Às vezes pode ser também autoimune, não tem. É mais comum em criança a gente ver os processos virais isolados, mas quando é um processo recorrente, a gente já entra nessa classificação que a gente chamaria de processo crônico recorrente. As virais geralmente trazem o quadro infeccioso associado, né? Febre, mal-estar geral, né? O paciente fica mais prostrado e tudo mais. Então, mesmo sendo criança, eu pensaria que ela já tem aí algum processo que merece uma investigação mais detalhada, aí pensando em doenças autoimunes, né? Essas recorrentes geralmente têm uma manifestação mais relacionada ao sistema imunológico, né? E criança pode ter também, né? Então, eu pensaria mais nisso, né? Não tem só a Jugre, né, doutor? Tem outros tipos de doença autoimune, né, que também pode causar aí essas parotidite, né? Tem sim. São as linfoepiteliais que a gente fala, são lesões linfoepiteliais. É um termo muito técnico, assim, mas normalmente está relacionado ao mesmo princípio, que é uma manifestação do sistema imunológico ali na glândula salivar, né? Então, às vezes essas inflamações crônicas até podem simular tumores. Às vezes você faz um pseudonódulo ali por tão inflamado que fica. Então você tem um tumor aqui, você acha que e quando você vai ver é uma inflamação, entendeu? Então às vezes a inflamação é tão exuberante que simula isso. Mas a característica mais comum dessas inflamações é que costumam acontecer também na glândula salivar, como é o caso da Jogren, né? Na glândula lacrimal, quer dizer. Então, o paciente tem tanto a boca seca quanto o olho seco, né? E a glândula costuma ficar aumentada quando a gente fala da parotidite especificamente, né? E aí tem um comportamento que normalmente é bilateral, né? Diferente de uma parotidite, por exemplo, por obstrução, que acaba acontecendo de um lado só. Essas pessoas que têm essas parotidite, elas são mais suscetíveis a ter tumores na parótide, doutor? De maneira geral, quando a gente tem uma inflamação... Perguntas difíceis, hein, Vanessa? Perguntas difíceis, hein? Tá me botando na parede aqui.
De maneira geral, quando a gente tem inflamação, uma inflamação crônica, né, existe alguma suscetibilidade aí nesse processo, cicatriza e não cicatriza, eventualmente levar à formação de tumor. Mas eu não consideraria isso como sendo um fator de risco exuberante, não. Acho que depende muito aí da evolução individual mesmo de cada um. E as pessoas Eu que não têm essas doenças autoimunes, a Sjögren, por exemplo, ela é mais suscetível à probabilidade de ter tumor ali, já uma vez que a glândula não funciona direito, justamente pelo sistema imune, né, dela? Então, às vezes fazem pseudotumores, que é o que eu estava falando para você, né? Que são processos inflamatórios tão concentrados ali que simula tumor, entendeu? A parótida fica às vezes dura, enrijecida, né? E às vezes numa região ela fica mais enrijecida ainda. E aí você fala, aqui tem, não tem tumor, aí você faz exames de imagem, um acha que tem nódulo, o outro acha que não tem nódulo, porque as imagens são meio borradas quando você tem uma inflamação crônica. E às vezes até o paciente pode chegar a fazer cirurgia por conta de uma lesão suspeita e às vezes era só inflamação, tá? Acontece que você, na dúvida, acaba chegando a esse ponto, né? Melhor você tirar uma inflamação do que não tirar um tumor, vamos dizer assim, né? De maneira geral. Uhum. Então, isso pode acontecer. Mas eu, particularmente, nunca tive nenhum paciente que desenvolveu um tumor de glândula salivar em função de inflamação crônica, né? E é uma doença bastante comum que a gente vê assim no consultório com bastante frequência. Então, eu não traria isso como sendo um fator de risco importantíssimo, não. Uhum. Mas eu não deixaria também de cuidar. Eu acho que o que aqui a missão aqui do nosso bate-papo muito mais informar a população o que pode ser feito para evitar a inflamação. Uhum. E também E aí uma fica a medida tão informação simples, né, que é caseira, né? Então a medida mais simples possível que é manter uma boa hidratação, né, estimulação da glândula, né, a própria ordenha da glândula. Então, quem não tem nenhum problema, basta boa hidratação. Mas quem já teve alguma cialadenite, a gente recomenda, faz a compressinha mona no local, faz a ordenha, que é massagear a glândula para ajudar ela a expulsar essa saliva, o cialogogo, hidratação, né? Uhum. Ah, doutor, mas normalmente quem vem para cá é quem já está com perda de qualidade de vida, já está várias vezes, já foi em 50 mil médicos. Normalmente é assim que as pessoas vêm, com parotite de recorrência, aí faz exame, não acha nada, e aí vai para cá, vai para lá, não sai, fala lá no cabeça e pescoço. Então, E esse processo, ele é doloroso para o paciente, a gente sabe disso, é, mas a gente não pode também vender que a parotidectomia, por exemplo, é a salvação de todos esses casos, por conta não daquilo é. que a gente conversou, né? Então, assim, por mais desanimador que seja ouvir isso, é uma verdade, entendeu? Assim, às vezes é melhor o paciente conviver com alguns sintomas, se eles são suportáveis de alguma forma, né, do que fazer uma parotidectomia por inflamação crônica da parótida, Falou. porque realmente é uma cirurgia desafiadora, né? Então, a gente realmente deixa, não é que não deve procurar o cirurgião, tem que procurar Uhum. para manter o acompanhamento, Sim, para poder sim. estar vendo o tempo adequado disso. Uhum. Mas não ir com a ideia de que a cirurgia é a primeira opção, porque não é. A cirurgia, geralmente, nos casos de cialadenite crônica, costuma ser a última opção. Com exceção dos casos obstrutivos, né, que é o que a gente falou do cálculo, né, de Uhum. estenose e tal, que aí são situações que você consegue resolver, Uhum. né? Então você tem obstrução, ou você desobstrui, ou se não for possível a desobstrução, tira a glândula, porque ela obstruída não vai funcionar e vai só complicar. O Dr. Sérgio falou da parte técnica dele, agora eu vou falar eu como pessoa que tem uma paratidectomia, né, parcial. Gente, não é bolinho, tá? Não é uma cirurgia que o pós-operatório é um pós muito
tranquilo, né? Lógico, depende muito de cada pessoa, mas é uma cirurgia de risco, né? Principalmente por causa da paralisia facial, né? Então é uma cirurgia aí que não é, ai, vou ali, vou tirar e tá tudo certo, né? Não, é uma perda de uma glândula, é perda de função ali também de uma glândula, enfim, não, né? É melhor rever aí, pensar direitinho, ver se dá para conviver, né, com sintomas, porque tem muita gente que perde qualidade de vida também, mas é melhor do que não ter uma metade da parótida ou uma parótida inteira, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Se puder evitar, evite, né? Ah, doutor, ó, eu vou ler esse recadinho porque eu acho muito importante isso aqui, que muita gente me comenta isso, porque tem muita gente que não quer operar, tá? Tem muita gente que tem tumor de parótida, não quer operar pelo medo da cirurgia, justamente pelos riscos que eu falei. E tem uma moça aqui, ela falou que ela achou o canal, aí provavelmente ela deve ter, não sei se eu, porque eu vou falar com tanta gente, ela hoje conclui os exames, vou agendar o retorno com o doutor Sérgio, após Ah, anos, obrigado, estou esperando. após anos eu senti confiança em fazer a cirurgia. Ah, que Para legal. você ver que tem gente que infelizmente convive com o tumor, doutor, Sim. achando que pode ficar com ele, achando que não é nada demais, às vezes é um adenoma hemórragico que pode se transformar em outra coisa, né? Então, eu sempre acho importante reforçar que tumor é ruim, é porquinho, tem que tirar, não tem o que fazer, né? Eu gostaria muito, você pode ter certeza que você é a primeira pessoa, se tiver um outro tipo de tratamento para tumor de parótida, vir aqui falar, mas infelizmente não tem o que fazer, né, É. doutor? É tratamento, é a cirurgia e não tem o que fazer, né? Até aqui a gente vem falando de processo inflamatório. Eles são processos benignos, É, são processos que muitas vezes você tenta realmente ser conservador, porque a cirurgia ela é desafiadora, é tudo isso que você falou. A gente acompanha os pacientes dia após dia nesse quadro, né? Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil fazer uma cirurgia, né? Ser submetida a uma cirurgia. Mas quando ela tem que ser feita, não tem como, sabe? Também a gente não pode só negar a cirurgia, né? A cirurgia, quando ela é bem indicada, é o melhor tratamento, né? Não tem como recusar. Então, o tumor da parótida, os tumores, sejam benignos ou malignos, o tratamento é cirúrgico, ponto. Não tem outra opção, né? As outras opções são muito secundárias, vamos dizer assim, em situações, às vezes, que o paciente não tem uma condição que permita a cirurgia, sim. né? Mas não é a primeira escolha. Não é a primeira escolha. Posso falar com justa causa que se eu tivesse orientação correta antes, lá quando aquele tumor era pequeno, quando nasceu, que eu vi ele nascer, crescer, enfim, se eu tivesse tido a orientação, pode ter certeza que eu tinha operado o quanto antes, se eu soubesse, né, o risco que eu corri de ter ficado anos com ele por falta de orientação, por não saber o que era, enfim. Então, eu, Vanessa, iria para a cirurgia antes, o quanto antes, mesmo porque quando eu fui do senhor, doutor, eu já queria a cirurgia já, porque era uma coisa que estava me incomodando, eu não sabia nem o que era, mas era uma coisa que estava causando desconforto, É, não só estético, desconforto de dor local, de outras coisas que não é comum, né? sim. Mas que eu sentia pelo tamanho, pelo lugar ali, enfim, por tantos anos que estava ali, então eu teria operado o quanto antes. Eu teria feito uma cirurgia muito menos invasiva, né? Se eu tivesse tido a orientação Sim. lá na época. Aí, E doutor, assim, queria. existem alguns tumores ainda na parótida que têm um potencial de malignização. Então, assim, os tumores da parótida, em geral, eles são benignos. 80% das vezes eles são benignos, não são cânceres, na sua grande maioria. Mas existem alguns tipos que têm um potencial de malignização. Então, além de você ter que tratar porque ele é um tumor, enfim, e tal, ele tem um potencial de malignização. Então, assim, não tratar é tampar o sol com a peneira, é você deixar ali, né? Não quero enxergar que aquilo pode acontecer.
e às vezes acontece, né? E aí acontece às vezes de uma maneira catastrófica, porque obviamente que quando ele maligniza, ele pode tomar conta da situação de uma maneira que, né, as consequências são muito piores, né? O Então, tratamento seria mais tranquilo, exato. teoricamente, extenso, né, doutor? A pessoa E só. mesmo para o benigno, né, vamos combinar. Se você tem uma estrutura que é menor, É, a cirurgia ela também é menos exato. extensa, né? Então você vai manipular menos o nervo facial, por exemplo. Uhum. Às vezes você pode manipular muito um ramo dele que esteja junto com o tumor, mas não vai manipular muito todos os outros, entendeu? Uhum. Agora, um tumor grande já tem o potencial de se relacionar com vários ramos. Então, cada ramo desse é um risco a mais de perder o movimento, né, se eventualmente aquele nervo sofrer com o procedimento cirúrgico. Então, quanto menor, quanto mais precoce, né, e é isso também aí a campanha, mais uma vez, do Júlio Verde vem pregando para que a população tenha conhecimento disso, que quando você percebe alguma coisa, é ideal que se procure logo o médico, porque é aí que você consegue, né, ter um diagnóstico precoce e um tratamento mais precoce. Né? Não só o carocinho em bolinha, né, que é o que vocês tratam, mas quando fala glândulas salivárias, lógico que existem outras especialidades aí que também pode ajudar, né, doutor, nessas causas virais, né, bacterianas, nas imunes, os reumatos também, né, que tratam aí, mas vá no cabeça e pescoço para ele te dar uma orientação melhor, né? Às vezes pode ser obstrução da glândula por pedrinha, né? Que é uma coisa mais específica, aí tem que investigar com cada especialista, né, doutor? Não Sim, adianta ir num médico geral, precisa ir nas especialidades e ir descartando. Infelizmente, é a peregrinação de quem tem alguma coisa em glândula salivar, porque o que vem gente que fala, já fui infectologista, reumatologista, enfim, nessa gama, e por fim era uma pedra ali no meio do uhum. caminho. E aí foi no cirurgião de cabeça e pescoço, e aí teve o tratamento realmente, aí conseguiu manter a qualidade de vida. Ai, doutor, eu queria tanto fazer mais perguntas, mas eu tô com Aí eu tô aqui olhando e falei, não, eu tô preocupada com o Instagram derrubar a live, mas eu queria falar milhares de perguntas, que tem muita dúvida ainda, mas olha, Imagina, eu queria mais agradecer. imagina, Vou, estou vou, sempre à vou disposição. querer que o senhor volte sempre, porque tem outras coisas também, tem outros temas. Eu ia falar do linfonodo aqui, acabou que não deu tempo, enfim. Mas eu queria mais uma vez agradecer a gentileza de parar o seu tempo, de tá aqui falando. Eu queria muito ter tido o doutor Sérgio na minha época falando isso para mim procurar realmente um especialista correto, né? Então, eu acho muito nobre de vocês pararem o tempo de vocês para poder trazer essa informação, porque a pessoa que está escutando é uma pessoa que está perdida. Ela não tem orientação, aí vai, o que é glândula salivar, né? Aí ela acha por acaso aqui, e aí ela vê os médicos falando, fala, não, peraí, então eu vou no cirurgião de cabeça e pescoço tratar aí meu problema que eu vou encontrar uma luz, que é isso, é luz, né? É E isso quando a gente acha o mesmo. especialista, fala, nossa, olha, queria ter, na minha época, tido isso, porque realmente é uma orientação. E eu queria mais uma vez agradecer. Vai me ver de novo, que eu já fiz meu ultrassom, né? Para o senhor ver o meu cisto na parótida, né? Que até hoje o senhor não viu esse cisto, que eu tenho um cisto Por na favor. parótida. E mais uma vez, doutor, obrigada por tudo. Eu espero que Imagina. existam mais profissionais assim. Eu sempre falo em várias lives, mas essa live eu posso falar com causa porque foi o meu médico. Então, eu quero que exista mais profissionais assim que não só trate a gente, que a gente se sinta segura nas Agradeço aí. informações que ele vai orientar, mas que olhe para a gente e fala assim, você vai ficar boa. Que bom. Isso, isso é o essencial no processo que a gente está passando.
que não é fácil, que é difícil, fora as outras coisas também que tá na vida da gente no meio daquele processo, isso É, faz toda a é. diferença. Então, obrigada. Olha, eu que posso agradecer aqui a você, a todo mundo que nos assiste aí também. Tem vários pacientes que eu tenho visto aí passar, agradeço todos eles e assim, é de coração isso, eu falo porque é mais pura realidade mesmo. Assim, eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas com a minha profissão, isso me move todo dia, né? Então, que Deus me dê essa oportunidade de poder continuar, né, nessa missão ainda por mais tempo. E o seu trabalho, Vanessa, é um trabalho muito bonito, eu já falei para você. Não tenho como criar palavras aqui para dizer isso, porque realmente é um trabalho que a gente percebe a importância que tem, né? Então, assim, apoio, apoio 100% aqui, o que você precisar, sempre eu estou à disposição para compartilhar um pouco do que eu sei. Se eu não souber, que eu não vou saber tudo, com certeza, mas se eu não souber, a gente para, depois pesquisa e responde, né? Dúvida que às vezes pode acontecer um caso diferente que não é nosso dia a dia de alguma situação, a gente vai estar aqui para tentar ajudar também. Então, fica à disposição, estou aqui para ajudar mesmo. Se tiver outras lives que você precisar, é só chamar. E, e a ideia é essa, é apoiar o seu canal mesmo para que você possa continuar trazendo esse conforto, né? E essa paz que você traz para os seus pacientes, Já entendi, para os tá tudo seus, bem, eu entendi. seus seguidores, exatamente. Que aqui a gente sabe disso, a questão é divulgar informação, é divulgar orientação com responsabilidade e com carinho ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa ter noção do nosso limite sempre, né? Mas aqui o caminho é esse, né? Divulgar o conhecimento do que você está falando. Porque imagina um canal que fala especificamente de parótida, é um assunto muito, né? Muito, muito específico. Então, e ainda assim você tem uma quantidade de seguidores enormes aí que se confortam com o seu trabalho. Então, parabéns mais uma vez e conte comigo, o que você precisar, estou aqui à disposição. Tem mais live, doutor. Fica Tá tranquilo bom? que tem muito mais live. Isso Tem aí. muitas coisas, certeza. E agora, quando o pessoal for no seu consultório, ai, que eu vi na Vanessa, agora o senhor já sabe. Que antigamente eu não falava tanto, porque eu falei, gente, vocês vão chegar lá. Ele vai falar, gente, quem é a Vanessa? Eu não tô sabendo. Eu não tô entendendo, mas agora eu sei que, de uma certa forma, eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem, mas eu sou influenciável, eu tenho consciência disso. Então, Uhum. eu chego aqui, se eu falar, faz isso, faz B, a pessoa faz. Então, eu tenho uma preocupação com isso, né? Porque eu não sabia que eu ia ter essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu tenho uma delicadeza de trazer os profissionais aqui, os profissionais que realmente dão uma orientação, né? E eu fiquei muito feliz que eu sei que é difícil na vida de vocês, tá? Vocês têm congresso, cirurgia, consulta, vida pessoal, enfim. Mas eu fico muito feliz quando o médico ele se propõe a ter uma rede social, não é mas para passar informação, né? Então, isso é muito válido. Como uma pessoa que não tive isso, eu dou muito valor justamente pelo que eu não tive, né? Então, é por Uhum. isso que não me custa nada. E eu tenho a gentileza Uhum. de vocês, é que me custa mais ainda. Então, Imagina. não tem problema. Então, volte mais vezes, doutor, sempre. Estamos à Estarei no seu disposição. consultório no final do mês, que eu já Então tá fiz meus bom. exames. Isso aí. Obrigada, doutor. Tchau para vocês. Obrigado, viu? Uma boa noite para todos. Obrigado, Ivan. Um beijão. Obrigada, doutor. Gostaram da live, gente? As redes sociais é tudo de bom, né? Gente, ó, a live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Vou deixar o Instagram do doutor também salva. E eu disponibilizo lá no YouTube. Acho
que ou amanhã ou na sexta, tá, gente? Porque eu preciso fazer umas configurações lá e o YouTube é mais, né? Enfim, então aproveita, se inscreva no canal, comenta, compartilha, faz todo aquele negócio para quê? Para que o YouTube, o Instagram, ele pega essas informações e faz o quê? Espalha elas. Porque, gente, a gente precisa dessas informações espalhadas, né? Como disse o doutor, é algo muito específico. E quando a gente vai caçar informação, a gente faz o quê? Não acha. Né? Então, quando a gente acha a dona Vanessa, faz o quê? Compartilha. Certo, minha gente? Ó, obrigada para todo mundo que participou, mandou mensagem. Obrigada. Obrigada, Eli. Obrigada, Karina. Obrigada, Joyce. Obrigada a todo mundo que participou. E deixe seu like. Até a próxima, gente. Semana que vem tem live, tá? Mês de julho inteiro, por causa de Julho Verde, tem live, tá bom?